Glória a Deus por mais essa manhã juntos e por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em torno da sua palavra para sermos fortalecidos na nossa fé e crescermos para a maturidade. Porque esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Que a sua igreja cresça em maturidade, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo e da sua santa palavra. E nós não podemos perder isso de vista. Que a vontade de Deus é o nosso crescimento, a nossa maturidade. Amém, irmãos? E nós estamos nessa jornada de estudos sobre a vida de Jesus, mais especificamente sobre algumas virtudes que nós encontramos, algumas virtudes de Jesus que nós encontramos explícitas no Evangelho, para que sejamos inspirados pelo Espírito Santo, a fim de que essas virtudes não sejam apenas virtudes de Jesus, mas virtudes nossas também. E o tema é tão vasto, é tão rico, né, que essa semana me perguntaram, mas a nova série, como vai ter a nova... Não, irmãos, nós estamos falando sobre Jesus. Talvez a gente vá até o final do ano falando sobre Jesus. Eu não sei, não é? A gente não tem uma previsão. Enquanto o Espírito for trazendo direção, a gente vai falando sobre Jesus. O tema dessa nossa nova série é Assim Como Ele É. E esse tema sugere aquilo que nós estamos buscando através dessa série de estudos, que é a ação poderosa do Espírito Santo em nós, nos fazendo semelhantes a Jesus, especialmente nessas virtudes que nós temos encontrado, observado e compreendido nos Evangelhos. Então nós vamos seguir adiante, olhando para a palavra do Senhor e aprendendo com o Espírito Santo aquilo que Ele quer nos ensinar. Amém, meu irmão? Hoje nós vamos falar sobre obediência. Diga comigo, obediência. Jesus e a obediência. Porque nós lemos ao longo dos Evangelhos, nós vemos ao longo dos Evangelhos o Jesus homem, obediente à vontade de Deus em tudo o que Ele fez. Ele obedeceu a Deus Pai em todos os seus caminhos, como um exemplo a ser seguido por seus discípulos. A obediência é um valor inegociável a todo cristão e nós devemos estar atentos às circunstâncias em que a nossa capacidade de obedecer é provada. Assim como Jesus foi obediente a Deus Pai, nós também devemos ser obedientes a Jesus. Amém? Eu quero começar com essa passagem em João capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12, versículo 49. A palavra de Deus diz assim, palavras de Jesus: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Vamos ler mais uma vez? Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Por que eu comecei com essa passagem? Por que eu comecei com essas palavras de Jesus? Porque o sentido do verbo obedecer para os hebreus era ouvir atentamente. O que não deixa de ser o sentido para nós também, né? Mas é importante nós entendermos, observarmos e entendermos como os primeiros leitores da Bíblia entendiam as Escrituras. Isso nos dá a direção para onde nós devemos seguir no nosso estudo, na nossa observação da palavra de Deus. Então, obedecer é ouvir atentamente. Ouvir atentamente. Obviamente que essa escuta atenta deve produzir a prática diligente da palavra de Deus em tudo o que ela nos ensina, a respeito do nosso modo de viver, a respeito do nosso modo de viver em geral. Mas tudo começa com essa escuta atenciosa. Essa escuta atenciosa. É muito importante nós começarmos por aqui, porque uma das operações do espírito da religiosidade é promover desatenção, é promover distração, melhor dizendo. Promover distração. Sorte que não é incomum que num auditório como esse aqui hajam muitos irmãos
que estejam aqui e ao mesmo tempo não estejam aqui, porque as suas mentes estão vagando por outros lugares. Então é muito importante, irmão, é muito importante nós entendermos que todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, e todas as vezes que seja pessoalmente, no nosso contato pessoal com a palavra, ou seja através da pregação da palavra, Deus está falando conosco. Amém? Amém, irmão? Deus está falando conosco. Todas as vezes que a nossa Bíblia está aberta, Deus está falando conosco. E nós precisamos ouvir atentamente o que Deus está falando conosco. Ouvir atentamente o que Deus está falando conosco. Porque disso depende a nossa obediência diligente. Disso depende a nossa prática diligente daquilo que nós estamos ouvindo. E nós lemos aqui que, e como eu disse, Jesus, o Jesus homem, nós vemos nos evangelhos o Jesus homem obediente como um exemplo aos seus discípulos. Por isso nós estamos refletindo sobre esse tema, assim como ele é. Porque nós vemos o que Jesus faz e queremos fazer também. Porque nós vemos como Jesus faz e nós queremos fazer também. Amém? Então Jesus está dizendo aqui que ele não falou nada por ele mesmo. Em todo o tempo em que ele esteve andando na terra como homem, ele nunca falou nada por si mesmo. Ele nunca disse nada por si mesmo, senão tudo aquilo o que o Pai o ordenou a dizer. O que o Pai o ordenou a dizer. Então Jesus foi fiel a Deus Pai, à vontade de Deus Pai em tudo que ele disse. E por que Jesus foi fiel a Deus Pai em tudo que ele disse? Porque ele ouvia atentamente o que o Pai dizia para ele. Amém? Não por acaso nós lemos nos evangelhos, em muitas ocasiões, Jesus se retirando para um lugar onde ele pudesse estar sozinho para orar. E geralmente nós vemos isso acontecer nos evangelhos, isso acontecendo sempre depois de um grande milagre, sempre depois de um grande mover de avivamento. Então Jesus se retirava e ficava a sós com o Pai, orando para ouvir o que ele deveria dizer em seguida. Ouvir o que ele deveria dizer em seguida. Então eu quero começar por aqui observando com você que a obediência de Jesus se devia a essa inclinação e a esse cuidado com tudo aquilo que o Pai lhe dizia. Porque essa deve ser a nossa inclinação e o nosso cuidado com tudo o que Jesus está nos dizendo agora. Porque se desejamos ser obedientes como ele foi, devemos fazer como ele fez. E o que ele fez? Ouviu atentamente tudo que o Pai lhe disse. Amém, irmão? Então diga para o irmão do seu lado aí, preste atenção. Fique ligado. Fique ligado e preste atenção. Amém? Muito importante, irmãos. Eu geralmente, quando vou começar as mensagens, as ministrações, eu digo isso, né? Basta que uma palavra do Senhor acerte o nosso coração cheio e a nossa vida muda para sempre. De repente você chegou aqui precisando de uma resposta para uma questão específica da sua vida, pontual. De repente você chegou aqui precisando de uma palavra de encorajamento por causa de um desafio pessoal. De repente você chegou aqui precisando de uma direção, porque você está perdido sem saber o que fazer e para onde ir. E se sua mente estiver vagando, se o seu coração estiver distraído, pode ser que você perca o que Jesus está dizendo. Porque se você ouvir o que Jesus está dizendo e fazer o que Jesus está dizendo, é certo que você vai ter vitória, êxito, sucesso em todas as áreas da sua vida. Amém, irmão? E é isso que eu quero, é isso que você deseja, é isso que eu quero para você, que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas para isso nós precisamos ouvir atentamente. Para sermos obedientes como Jesus foi, precisamos ouvir atentamente como Jesus ouviu. Amém? Então faça todo o esforço que você puder para manter-se concentrado naquilo o que Jesus está nos dizendo por meio da sua palavra. Amém, querido? Então eu quero observar com você algumas verdades sobre a obediência que nós aprendemos com Jesus ao longo dos evangelhos. E eu destaquei aqui duas passagens apenas fora dos evangelhos que falam também sobre a obediência e a obediência de Jesus, para observarmos com atenção e ao longo da nossa reflexão ouvirmos juntos aquilo que ele está nos dizendo. Porque o desafio sempre é a aplicação da palavra na nossa vida
no nosso cotidiano, na nossa vida, a nossa vida cristã prática. Amém? Então nós ouvimos atentamente aqui, nós aprendemos atentamente aqui para praticarmos e obedecermos lá. Então o desafio vai ser quando você sair daqui, estiver indo para casa. O desafio vai ser amanhã, quando você começar a sua semana de trabalho. Esse vai ser o desafio. Que você pratique aquilo que você está aprendendo no seu cotidiano ao longo da semana. Então nós vamos ver e ouvir atentamente o que Jesus nos ensina aqui sobre obediência. Abra sua Bíblia aí. Bom, você já está indo no Evangelho de João, né? Avance para o capítulo 14. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diga aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse guarda aqui é o mesmo que obedece. Se eu não me engano, é a NVI que usa a palavra obedece. Eu estou lendo a NAA. Se alguém me ama, obedece os meus mandamentos. Obedece a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus. Esse é o que me ama. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que amar a Jesus é o mesmo que obedecê-lo. Amar a Jesus é o mesmo que obedecê-lo. É impossível amar a Jesus e não obedecer os seus mandamentos. É impossível. Por mais belas que sejam as nossas canções e poesias sobre amar a Jesus, se esse amor não puder ser comprovado pela nossa obediência aos seus mandamentos, ele é só um mito. Ele é só uma boa ideia. Ele é só um desejo, um vago desejo. Por quê? Porque Jesus foi bem claro, e Jesus foi bem claro no versículo 15, quando ele começa a sua sentença dizendo: se vocês me amam. Se vocês me amam. Ou seja, uma coisa está diretamente associada à outra. Uma coisa não existe sem a outra. Não existe amor a Jesus sem obediência aos seus mandamentos. Amém, irmãos? Não existe amor a Jesus sem obediência aos seus mandamentos. E Jesus está dizendo isso aqui, afirmando isso aqui categoricamente, porque ele vivia em obediência àquilo que o Pai lhe dizia. Ele era o exemplo a ser seguido para os seus discípulos. E aí ele diz isso, ele afirma isso, como quem diz assim: olha, vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo. No capítulo 12, anteriormente, ele diz: olha, nada do que eu faço por mim mesmo. Eu só faço o que eu ouço, vejo o Pai fazer. Eu só digo aquilo que o Pai me ordenou dizer. E aí, chega no versículo 14, ele diz: porque se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém, irmãos? Como eu disse, uma das operações do espírito da religiosidade é promover a distração. Distração também com relação à prática do Evangelho. Porque muitos de nós gostamos da ideia de amar a Jesus. Mas, quando somos desafiados a obedecer os seus mandamentos, provamos que essa ideia não é tão boa assim. Ou pelo menos não é tão boa para nós, ou como nós achamos que era. Porque obedecer a Jesus, inevitavelmente, nos levará a pontos de inflexão. Obedecer a Jesus, inevitavelmente, nos levará a situações em que, a situações constrangedoras, talvez. Obedecer a Jesus, inevitavelmente, nos levará a situações embaraçosas, nos levará a desafios morais, desafios comportamentais. Obedecer a Jesus, inevitavelmente, nos levará a esse lugar de negação da nossa
carnalidade, da nossa humanidade. Estava orando com os líderes hoje de manhã e a gente no final refletiu, no final da oração, do tempo de oração, refletiu sobre Tiago. Tiago falando sobre a sabedoria que vem do alto, né? Então ele diz assim, olha, quem se diz sábio deve provar pelo seu bom comportamento essa sabedoria. Porque se tudo que vocês guardam no coração é inveja, é rancor, é ambição egoísta, essa sabedoria ela é animal, ela é demoníaca. São essas as palavras que Tiago usa. E a gente começou a conversar um pouco sobre as reações imediatas da nossa natureza carnal, as situações desafiosas, as situações de desafio, as situações embaraçosas, constrangedoras. Muitas vezes quando nós somos afrontados, muitas vezes quando nós somos desrespeitados, em especial com relação à nossa fé, o nosso primeiro impulso é a justiça própria, o nosso primeiro impulso é a autodefesa, o nosso primeiro impulso é ou não é, irmãos? Nosso primeiro impulso. Se esse impulso não for refreado, se ele ganhar expressão objetiva, prática no nosso comportamento, nós pecamos. Nós pecamos. Então nós precisamos buscar o Senhor e nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo a fraqueza da nossa humanidade por causa da nossa natureza carnal, e pedir ao Espírito Santo que opere em nós com o seu poder a transformação que nós precisamos para sermos como Jesus é, fazermos o que Jesus fez, porque só assim nós podemos ser de fato identificados como cristãos. Só assim nós podemos ser de fato identificados como discípulos de Jesus, pequenos cristos, discípulos de Jesus. Gente em quem Jesus está sendo visto e reconhecido. Gente através de quem Jesus está sendo ouvido. Porque se nós afirmamos o nosso amor por Jesus, mas em cada situação de desafio, em cada circunstância embaraçosa, em cada circunstância constrangedora, nós cedemos à nossa carnalidade e nós não obedecemos aos mandamentos de Jesus, nós não amamos a Jesus coisa nenhuma. Então nós precisamos, irmãos, conhecer a Jesus para amá-lo. Amém? Nós precisamos conhecer a Jesus para amá-lo, e nós conhecemos Jesus por meio da sua palavra e por meio da inspiração direta do Espírito Santo. É assim em qualquer relacionamento interpessoal. Você não ama um desconhecido de graça, de repente, do nada. Você conhece essa pessoa e você vai conhecendo essa pessoa e o amor vai sendo... O amor vai surgindo e se desenvolvendo com o tempo, sim ou não? Então muitos de nós entramos no Evangelho, mas não conhecemos a Jesus. Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz lá, essa já era uma advertência que o povo de Israel sofria no Antigo Testamento por meio dos profetas de Deus. Conheçamos, você conhece o versículo, diz aí, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Depois Jesus diz, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Olha só, conhecer, prosseguir em conhecer, é mais do que saber sobre, é mais do que estar bem informado sobre. Conhecer pressupõe a experiência da relação. Amém? Conhecer a Jesus é ter a experiência da relação com Jesus, pessoal, intransferível. E então o Espírito Santo vai nos revelando mais sobre Jesus, e o nosso amor por Jesus vai crescendo juntamente com o nosso amor, a nossa capacidade de obedecê-lo. Amém? Então como as pessoas vão reconhecer Jesus em nós? Por meio do nosso modo de vida. Se o nosso modo de vida é compatível com o Evangelho, se o nosso modo de vida, está modelado pelo Evangelho, então ok. Somos reconhecidos como cristãos, somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Mas se cada vez que somos desafiados a obedecer a Jesus, falhamos, pecamos, então nós precisamos conhecer mais a Jesus.
Precisamos conhecer mais a Jesus, porque só conhecendo a Jesus é que o nosso amor por Ele aumenta. Amém, irmão? E como eu sempre digo, conhecer a Jesus vai exigir de você mais do que estar na igreja aos domingos. Vai exigir mais de você do que estar na igreja aos domingos. Obviamente, esse não é o seu caso, assim espero. Mas há crentes que só abrem a Bíblia aos domingos, quando estão na igreja. Há crentes que só oram aos domingos, quando estão na igreja. Há crentes cuja exposição à palavra só acontece aos domingos, uma vez por semana. Não se conhece ninguém a ponto de amar esse alguém e obedecer os seus mandamentos, as suas leis, numa relação eventual, dominical, semanal. Não funciona. Então você precisa crescer em devoção pessoal a Jesus diariamente. Diariamente. Você precisa abrir a sua Bíblia diariamente. Você precisa orar diariamente. Você precisa buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? É estar diante do Senhor. Sabe, com o seu coração e a sua mente voltados para o Senhor. Concentrados nele, dizendo: Espírito de Deus, transforme a minha vida. Me faça como Jesus. Eu estou aqui com essa e aquela fraqueza. Eu estou aqui com essa e aquela debilidade. Eu estou aqui com essa e aquela demanda. Eu preciso do toque do Senhor na minha vida. Obrigado. Eu preciso do toque do Senhor no meu coração. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Você está comigo aqui, irmão? Nós precisamos. Eu já disse isso aqui outras vezes. Talvez você lembre, talvez não. Esse verbo conhecer, como nós lemos no Novo Testamento, ele é a tradução da palavra hebraica que é usada para o nível mais alto de intimidade que se pode ter entre duas pessoas, especificamente entre um casal. Algumas versões da Bíblia, quando dizem que Adão e Eva tiveram relações sexuais, usam o verbo conhecer. E Adão conheceu Eva. Obviamente você é inteligente para saber que eu não estou me referindo aqui a algum tipo de relação sexual com Jesus, obviamente. Mas ao mais alto nível de intimidade que se pode ter com alguém. É esse nível de intimidade que Jesus quer conosco. É esse nível de intimidade que Jesus quer com você. E esse nível de intimidade não se conhece eventualmente. Esse nível de intimidade não se obtém eventualmente. Esse nível de intimidade não se obtém dominicalmente. Esse nível de intimidade se constrói diariamente, gradativamente, com entrega, com submissão, com rendição. Amém, irmãos? Então, amar a Jesus é o mesmo que obedecê-lo. É importante dizer isso porque se eu perguntar aqui, quantos aqui nessa manhã amam o Senhor Jesus de todo o seu coração? Todo mundo vai levantar a mão. Sim ou não? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai... Mas se a gente olhar o texto bíblico, e se eu pudesse, graças a Deus eu não posso, irmão. Graças a Jesus Cristo eu não posso, eu não tenho esse poder. Mas se eu pudesse ser uma mosquinha para voar lá no seu dia a dia com você, eu ia ver que se 3 ou 4 mãos de pé seriam muito. E talvez a minha também nem tivesse levantada. Por quê, irmãos? Porque é mais comum do que nós gostaríamos de admitir. Muitas vezes nós verbalizamos o nosso amor por Jesus, mas Jesus, irmão, não interessa para Jesus em primeiro lugar o que você diz. Por quê? Porque tudo o que você diz precisa ser confirmado pelo que você faz. Então é bom, a expressão de louvor dos nossos lábios é boa, é ok. Mas ela precisa ser confirmada pelo nosso modo de vida. Amém? Precisa ser confirmada pelo nosso modo de vida. Então, em primeiro lugar, Jesus está olhando o seu coração e aquilo que você faz. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas na segunda está mentindo.
mas na terça está pilantreando lá um troco que você deveria devolver e não devolveu. Está agindo mal contra o seu chefe, está sendo maledicente no trabalho, está sendo maledicente na igreja, está fazendo coro com o fofoqueiro que está falando mal da sua liderança. Não perdoa, guarda ressentimento, guarda rancor. Não se importa com os menos favorecidos. Tudo isso são instruções bíblicas. Aliás, eu estou citando aqui algumas sobre as quais nós refletimos olhando para Jesus em temas passados, né? Falando sobre justiça, compaixão, serviço. Não servem e declaram que amam Jesus. Esse amor não vale. Esse amor é do Paraguai. Amém, irmão? Amor para valer, ele é confirmado por um estilo de vida, compatível com o Evangelho. Compatível com o Evangelho. E com isso, irmão, eu não estou querendo dizer que ninguém pode errar mais. Não é isso, obviamente. Eu já disse aqui que santidade não é a completa ausência de pecado na vida de alguém. Santidade não é a completa ausência de pecado na minha vida, mas é a minha intolerância ao pecado. Santo não é quem não tem pecado, santo é quem não tolera a presença do pecado na sua vida. Amém? Então não é que ninguém vai errar mais. Você não pode naturalizar o erro. Você não pode se conformar. Ah não, porque Jesus me conhece, eu sou assim mesmo. É claro que Jesus te conhece. A quem está se enganando é você. Porque você precisa se submeter à ação do Espírito Santo. Você precisa ser transformado. Todo crente precisa ser transformado. Amém, irmão? Esse é o caminho de todo crente. Todo crente em Cristo Jesus, ele começa uma nova vida. É um novo nascimento. Então a primeira coisa que a gente aprende com Jesus aqui é que amar e obedecer são a mesma coisa. Amém? Um exemplo prático aqui sobre o que eu falei a respeito das palavras e das ações, né? Toda palavra deve ser confirmada pela ação. Do que me adiantaria? Do que me adiantaria dizer para minha esposa que eu a amo e tratá-la com desrespeito? Do que me adiantaria dizer para minha esposa que eu a amo e não servi-la? Do que me adiantaria dizer para minha esposa que eu a amo e não ajudá-la naquilo que são as suas responsabilidades? E não tratá-la com amor, com honra? Seria uma bobagem, não é? Eu te amo, meu amor, te amo, mas eu sou um cavalo, eu trato com o maior de respeito que eu posso. Eu desonro. O que Pedro diz lá? Olha, vocês precisam tratar as suas esposas como a parte mais frágil da relação. Né? Qual o cuidado que você tem com aquilo que é frágil? Né? Devagar, não deixa cair, é de leve e tal. Tem marido crente que é cavalo. Ah, Jesus, como eu te amo. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Então não faz sentido. O que eu digo precisa ser confirmado pelo que eu faço. Amém? Amém, irmão? Segunda coisa que a gente aprende com Jesus sobre a obediência é que Jesus só é Senhor de quem o obedece. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. Do 46 ao 48. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus começa com essa pergunta retórica. Por que vocês estão me chamando Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar,
por ter sido bem construída. Uma vez eu perguntei assim: irmãos, quem é essa rocha aqui de quem Jesus está falando? É Jesus, Jesus é rocha. Não. No texto, Jesus não é a rocha. No texto, a rocha é a obediência a Jesus. A rocha é a obediência a Jesus. E olha que interessante. A nossa confiança em Jesus para as horas difíceis da vida vem da nossa obediência diligente às suas leis, à sua palavra. Em outras palavras, quando você é obediente às palavras de Jesus, quando você está crescendo em maturidade, amando a Jesus, entendendo a sua palavra, andando sobre ela com fé, irmão, o tempo ruim vem, e o que você faz? Mata no peito. Não é? Quando você percebe, claro, guardado aqui alguma exceção, mas quando você tem um crente que no dia mau murmura, xinga Deus e o mundo, tá culpa as pessoas à volta dele, e você vai com certeza encontrar aí alguém que não obedece a Jesus. E não obedece a Jesus porque não conhece a Jesus. E não conhece a Jesus porque não abre a sua Bíblia. Porque não ora. Porque não está em comunhão com os santos. Fato. Por quê? Porque é o que Jesus está dizendo. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vão vir as chuvas, vão vir os ventos. Essa casa vai ficar de pé porque ela foi bem construída. Você fica seguro. Quando o dia mau vem, a tempestade vem, o vendaval vem, você diz para sua família assim: olha, fiquem todos em paz e calmos. Estamos num lugar seguro. Estamos num lugar seguro. E aí Jesus começa dizendo: olha, por que você me chama Senhor se você não faz o que eu mando? Jesus só é Senhor de quem Ele obedece. Amém? Jesus só é Senhor de quem Ele obedece. E por que é importante trazer isso aqui? É importante trazer isso aqui porque há o risco, e eu não quero que você viva nesse risco, mas há o risco de acharmos que Jesus é o nosso Senhor quando não é. Quando nosso Senhor é nosso próprio ventre, quando nosso Senhor é nossa própria vontade. E esse é um risco tremendo. Porque tem a ver com o tempo de viver, não é? Como diz o pastor Paulo Borges Júnior, pior do que morrer é perder o tempo de viver. Você está morto, mas está perdendo o seu tempo de viver, porque você não está vivendo uma vida entregue, rendida, uma vida de obediência, de crescimento, de maturidade. Amém, irmão? Então, da mesma maneira como amor e obediência são equivalentes, o senhorio de Jesus, ele só é real sobre a vida de quem obedece. E eu estou falando aqui das coisas mais elementares da vida. Das mais elementares da vida. De novo, vamos fazer menção aqui só o que a gente já estudou sobre Jesus. Nosso primeiro encontro sobre Jesus, falando sobre esse tema, foi mostrando Jesus na sua tentação no deserto. Como ele jejuou, como ele orou e como ele conhecia a palavra. Nosso ponto de partida, certo? Depois nós falamos sobre serviço, compaixão, justiça, perdão. O que eu quero dizer é que nós precisamos estar o tempo todo passando a nossa vida limpo. Passando a nossa vida limpo, para ver se a gente não precisa perdoar alguém que não perdoou ainda, para ver se não há rancor, amargura no nosso coração, para ver se a gente tem vivido de maneira sábia, se a gente tem olhado para o outro, se a gente tem servido uns aos outros, se a gente tem servido o Senhor. A gente está passando a nossa vida limpo. Porque, como eu falei, o desafio é a prática, a prática lá fora daquilo que a gente ouve aqui dentro. Certo?
Eu sei que se eu perguntar, todo mundo vai dizer que sim, todo mundo vai dizer amém. Quantos querem ser como esse homem que construiu sua casa na rocha? Quantos querem? Todos nós queremos. Olhe para Jesus, olhe para os evangelhos e obedeça a Jesus, obedeça a sua palavra. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, não sei porque eu estou repetindo tanto isso. Voltando algumas semanas dos nossos estudos, nós falamos sobre perdão. Quando nós falamos sobre perdão, irmão, se eu não disse aqui, eu disse na conexão que eu liderei. O perdão, antes de tudo, é uma questão de fé. Uma questão de fé e obediência. Porque é aquela velha história que você já conhece. Ah, eu não vou perdoar porque eu não estou pronto ainda para tocar nesse assunto. Ah, eu não vou perdoar porque eu não quero ainda. E vai postergando ainda, vai postergando ainda, vai postergando ainda. E aquele imbróglio que ocasionou a necessidade do perdão vai se tornando uma amargura que vai descendo raiz no coração. Uma amargura que vai descendo raiz no coração. E quanto mais tempo passa, e quanto mais você deixa essa raiz de amargura crescer no seu coração, mais difícil é se livrar dela depois. É por isso que Jesus diz que o perdão, é por isso que a Bíblia diz que o perdão é um mandamento. É por isso que a Bíblia diz que o amor é um mandamento. Porque no que Jesus estava pensando? Jesus estava pensando o seguinte: cara, se você não vai fazer porque você está se sentindo bem, você vai fazer porque eu estou mandando. E eu sei porque eu estou mandando. Porque se eu não mandar e você não fizer, isso vai te fazer mal. Isso vai acabar com a tua vida. Você entendeu? Entendeu como é que é? É que nem o filho diz: faz tal coisa. Eu não quero. Por que eu tenho que fazer? Faz, eu não quero. Faz porque eu estou mandando. Você que é o pai, sabe que ele fazia aquilo ali, é o que ele tem que fazer. Não é? É o que vai dar certo para ele, é o que vai funcionar para ele. Enquanto a gente era criança, eu para minha mãe era faz. Acabou. Minha mãe tinha o negócio do não vou falar a terceira vez. Era isso, né? Quem é a mãe que usava essa estratégia aí? 2 filhos homens, né, irmão? Tinha que ser mais braba mesmo. Já falei 2, hein? Pronto, já sabia que a terceira ou ia voar um chinelo, ou ia rolar um cinto, alguma coisa assim. Já falei 2. Caraca, já foi 2, vamos fazer. Mas depois que a gente foi crescendo, aí explica, justifica, a gente vai entendendo ou não e tal. Um dos eventos mais importantes da minha adolescência / juventude, ali que eu já estava saindo da adolescência, foi quando eu tive uma oportunidade incrível na carreira que eu tinha escolhido, né? Logo cedo, carreira artística, né? Eu era músico, sou músico, e me surgiu uma oportunidade maravilhosa. E aí eu ainda era menor de idade e tive que conversar com os meus pais. Isso, aquilo, outro. Não, meu filho, não acredito. Vocês me incentivaram até agora e agora vocês estão fechando a porta para mim. E adolescente sempre sabe de tudo, né? O jovem sempre sabe de tudo. Não é possível, é a oportunidade da minha vida. Eu fui convidado para tocar numa banda de música instrumental que se apresentava toda quarta e sexta num restaurante importante lá do Leblon, onde tinha música ao vivo, os artistas iam, os produtores musicais iam. Então assim, era uma chance de alguém te ver. Sabe aquele negócio assim, você está na hora certa, no lugar certo? Pô, esse menino é bom, hein? Aí você conecta com um produtor, conecta com outro. E eu queria aquilo. Falei assim, caramba, essa é a chance. Eu fui convidado, abriram a porta para mim. Meu pai e minha mãe, não vai. Que isso, não é possível. Não vai. Aí explica. Como era uma coisa que eu queria muito, eu não queria ouvir explicação. Eu queria ouvir o sim. Aí por fim meu pai falou assim, filho, vamos fazer o seguinte, você quer ir? Claro que eu quero ir. Eu tava achando que ele ia dizer um sim, né? Você quer ir? Quero, claro que eu quero. Tudo bem. Você vai, mas vai sem minha bênção. Eu falei, aí jogou baixo. Vai, mas vai sem minha bênção. Não vou te abençoar para tu ir, não. E eu sempre fui muito medroso com esse negócio, né? Eu queria ser obediente, eu queria a bênção dos meus pais e tal. Eu falei, não vou. Fiquei contrariado, chorei dias e tudo mais. Mas eu posso afirmar com 110% de certeza que se eu tivesse ido, eu não estaria aqui agora. Não estaria aqui agora. A minha vida não seria o que é agora. Eu não seria pastor, eu não teria casado com a Érica, eu não teria minha filhinha
maravilhosa. Não seria. Talvez estivesse vivendo fora do propósito de Deus para a minha vida. Talvez não, muito provavelmente estaria vivendo fora do propósito de Deus para a minha vida. Então, quando o pai diz assim, irmão, filho, faz, só faz. Ele sabe por que está dizendo. E Jesus disse assim, olha, mas Senhor, se eu viu que foi ele que... Perdoa. Mas ame e perdoe. Porque eu estou mandando. Não vai fazer porque está sentindo? Faz porque eu estou mandando. O que Jesus disse? Um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Aí Pedro diz, Senhor, se alguém errar contra mim 7 vezes, quantas vezes eu perdoo? 70 vezes 7, Pedro. Não é possível. 70 vezes 7. Então, irmão, não guarde rancor no seu coração. Isso não quer dizer que a pessoa que te ofendeu, amanhã você já está... Meu amiguinho. Não quer dizer. Você só precisa liberar o seu coração imediatamente. Porque enquanto você não libera o seu coração, enquanto você não libera o perdão, o Espírito não tem como trabalhar essa reconciliação, esse abrandamento da fúria, da raiva. E você vai marinando aquilo no teu coração, aquilo vai virando um lixo, começa a feder, e você conversa com as pessoas, você só fala disso, você está rancoroso, você está nervoso, você está chateado. Então, olha, libere. Eu já fiz, meu irmão, várias vezes essa oração. Senhor, eu estou com raiva, se pá, eu vou me embolar com esse cara. Mas, Senhor, eu libero o meu coração diante do Senhor e eu perdoo ele, Senhor. E assim que for possível, se precisar, eu peço perdão também, se eu errei. Mas, Senhor, eu libero o meu coração. Eu quero amar, eu quero amá-lo, eu quero perdoá-lo. Eu não quero que haja nada no meu coração contra essa pessoa. Ponto. O que eu faço imediatamente? Vou ligar para o telefone dele? E aí, vamos marcar um café? Claro que não, irmão. Teu coração vai matando aquilo ali, mas você já abriu o caminho para a operação do Espírito. Esse é o ponto. Você já abriu o caminho para a operação do Espírito. Então ele começa, beleza, já tem perdão aí, já deixa eu mexer aqui. E você já olha para aquela pessoa, já não fica mais tão chateada. Você olha para aquela pessoa, caramba. Aí no final você já fica até, não, fui eu, a culpa foi minha. Você entende o que eu estou falando, irmão? E não dá para você estar guardando rancor e mágoa no teu coração contra alguém e chegar aqui e cantar. E erguer a mão e dizer que ama Jesus. Não dá. É incompatível. Você está lá assim, Jesus, eu te amo. Jesus fala, não. Aí canta a segunda música. Eu já coloquei. Não. Pode parar, te conheço. Pode parar que eu te conheço. E se está... o meu noivo esperado. Noivo coisa nenhuma, eu te conheço. Por quê? Porque está cheio de bagulho no coração aí e não se desfaz desses negócios. Não se desfaz disso. Está aqui comigo, irmão? E sabe, a gente poderia falar de tantas coisas aqui. Só que assim, né? Já são meio-dia. Se eu ficar falando de um montão de coisa aqui, a gente vai entrar tarde, vai juntar no culto da noite. Mas, cara, rancor, ressentimento, inveja, cobiça, pornografia, consumo de pornografia. Que isso, pastor? Que isso? Que isso? Você pega 10 caras, 7, 8 estão enrolados nesse negócio. E muitos crentes, inclusive. Muitos crentes. Comportamento indecente no trabalho, imoral. É tudo assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí no domingo, eu já coloquei. Não. Então, eu não vou nem ficar falando assim, né? Estou falando das coisas aqui, perdão, porque você sabe.
Você sabe, irmão. Você não sabe? Sim ou não? Sabe. Então assim, ó, Jesus só é Senhor de quem lhe obedece. Se não é porque você está sentindo, se não é porque você está em paz, tem que ser porque Jesus mandou. Acabou. Ame, perdoe, libere o seu coração. Acabou. Ah, mas eu estou mandando, acabou. Não é assim que o pai faz? Estou mandando, acabou. Terceira verdade que a gente aprende sobre obediência com Jesus aqui. Lucas capítulo 6, ainda no capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lemos o 49, certo? Agora vamos ler o 48 de novo. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vara, lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. O que a gente aprende aqui? Que a obediência não nos livra do mal, mas nos garante vitória sobre ele. Amém, irmão? Então não é porque você obedece que você não vai ter sofrimento. Não é porque você obedece, é um crente obediente, um crente maneiro, que não vai cair temporal, que não vai soprar vendaval. Da Jéssica e o Everton estão aprendendo isso agora, né? Não é porque você está... Pô, são um homem e uma mulher de Deus. Os nossos líderes, pessoas que nós amamos, gente da nossa mais alta confiança. Nós conhecemos a vida deles. É um homem e uma mulher de Deus, que vivem aqui, ó, maneiro na palavra. Estão encarando um grande sofrimento na vida. Eu e o pastor Eric encaramos o mesmo sofrimento na nossa vez. E você fica assim, Jesus disse o quê? No mundo, o que ele só pediu da gente? Tenha de bom ânimo, fique firme. Obedeça aí, seja como o homem que construiu sua casa na rocha. Por quê? Porque se você é como o homem que construiu sua casa na rocha, o tempo ruim vem, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. E a sua casa fica de pé. Sua casa fica de pé. O que é a casa de pé e a casa que cai? É o nosso comportamento. A casa de pé é aquele comportamento assim, ó, puf, inabalável. Vem, se segura, estamos aqui, estamos seguros. Estamos seguros porque a gente obedece. A gente está levando Jesus e o evangelho a sério. Vai passar. A casa que cai, não. Vem o vento, que Jesus nada, não sei o quê, fulano, beltrano, e começa, vira aquele salseiro. Caiu, a casa já caiu, estava na areia. Estava na areia. Então, a gente precisa aprender isso, que a obediência não nos livra do mal. Não quer dizer porque a gente está firme obedecendo que vai estar tudo bem sempre. Vai ter vendaval no casamento, vai ter vendaval no trabalho, vai ter, irmão. Vai ter vendaval no ministério, vai ter. Por que vai ter? Porque tem que ter. Como assim, Daniel? Claro que tem que ter. São os vendavais, são as aflições, são as lutas que aperfeiçoam a gente. Amém? E para eu não deixar por aberto o que eu trouxe hoje, eu vou emendar aqui no próximo ponto. Guarde isso aqui, olha. São as lutas, os sofrimentos, as dores que aperfeiçoam a gente. É por isso que tem que ter. É por isso que tem que ter. Presta atenção numa coisa. O lance, irmãos, entendam isso. O lance não é se vai ter ou não vai ter dificuldade. O lance é como você enfrenta a dificuldade. Vai haver tempo de bonança, vai haver tempo em que não vai ter dificuldade. Está todo mundo bem, todo mundo feliz. Você está bem, você está ok, você está firme no Senhor ali, celebrando aquele momento bom na sua vida. Mas vai vir, o tempo ruim tem que vir. Porque o seu caráter tem que ser provado, porque a sua fé tem que ser robustecida, porque você tem que entrar na presença de Jesus de maneira mais... né? Tem que vir. Por que tem que vir? Porque até com Jesus veio. Se veio com Jesus, irmão, vai vir com a gente? Eu ia pedir para você abrir, mas eu vou ler para você, porque o versículo é curto. A obediência não impede o sofrimento, mas nos aperfeiçoa através dele. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Aliás, vamos ler junto. É importante que você abra a Bíblia e veja.
Hebreus capítulo 5. É por isso que a gente tem que trabalhar. Quando eu digo a gente, o púlpito, né, da igreja precisa trabalhar para promover maturidade para a igreja. Promover maturidade. Eu sei, você já me ouviu fazendo essa crítica muitas vezes. Eu sei que existem momentos da nossa vida em que a gente precisa ser encorajado, a gente precisa de uma palavra que levante a gente. Eu sei disso, eu preciso também das profecias e vamos lá, meu irmão, e pá. Ele faz parte faz parte do processo. Mas não pode ser todo o processo. Entende? Eu não posso te receber aqui todo domingo e ficar toda vez assim, ó. Vai lá, que essa semana é semana de promessa, essa semana é semana de milagre, essa semana... Por quê? Porque não vai ser para muita gente. Para alguns pode ser, para muita gente não vai ser. Aí o que aconteceu? O pastor mentiu. O pastor estava na carne, ficou dando profetada lá. Disse que essa semana eu ia ter vitória. Né? Disse que essa semana ia descer chave do céu. Só foi chave de fenda. Então, eu sei que essas mensagens, elas têm o seu momento, elas são necessárias. Mas a mensagem mais necessária é a mensagem da maturidade. Por quê? Porque eu vou sedimentando você, eu vou colocando as verdades ali para dentro, que é para quando chegar o dia mau. Cara, a vontade de Deus é que você seja tão maduro na fé que no teu dia mau você seja capaz de encorajar alguém. Você entende? Eu conheço a história de um cara que perdeu o seu pai assassinado. E eu ouvi testemunhos. Eu vi testemunhos de pessoas que iam assim... Eu vi testemunho de um cara, na verdade, né? Que falou assim, poxa, eu peguei um avião, eu vim do outro estado para encontrar esse meu amigo que tinha acabado de perder o seu pai assassinado com um tiro na cabeça. E eu fiquei chocado com o que eu vi, porque quando eu cheguei no velório, ele estava confortando as pessoas. As pessoas chegavam para abraçar ele, tipo, meus pêsames. Começava a chorar com a cabeça no peito. Calma, cara, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Maturidade. Claro, pô, é devastador. Há situações na nossa vida que são devastadoras. Mas a vontade de Deus é que a gente seja tão maduro a ponto de dizer assim, cara, tá ok, vai passar. E você pode encorajar alguém. Você pode atravessar um momento de tanta escassez na sua vida, irmão. E você está tão maduro que você oferta com generosidade no meio da escassez. E daquela oferta Deus faz um milagre. Eu conheço um amigo pessoal meu. Fez isso, ele estava duro. E ele foi num lugar onde a fé dele foi num evento onde a fé dele foi desafiada. E ele deu, o único dinheiro que ele tinha era a passagem de volta. Ele foi de ônibus e para voltar ele só tinha passagem. Eu falei, Senhor, eu não posso sair daqui sem dar uma resposta hoje para essa palavra. Não é possível, o Senhor é pouco, mas toma aqui. Ele deu. Deu e ele falou assim, Senhor. E era longe. O negócio era longe da casa dele, nem para voltar andando dava. E ele sentiu o Espírito falando no coração dele, cara, vai lá para a porta e só fica lá. Só fica lá. E ele foi para a porta e ficou lá. Numa igreja desconhecida, ninguém conhecia ele, passava. Tal. Falou, Senhor, tá dando a hora, tá ficando tarde. Fica aí, fica aí, fica aí. Até que alguém bateu no ombro dele. E aí, irmão, tudo bem? Como é que você tá? Você é daqui? Você é novo? Um membro da igreja, né? Você é daqui? Você é novo aqui? Não te vejo. Não, sou daqui não, cara. Sou da Pavuna, né? Ele morava aqui. Sou da Pavuna. Pô, é longe daqui, né? É, cara, é longe. Mas e aí, você tá parado aqui? Você não vai para casa? Eu falei assim, cara, eu até vou, mas eu tô sem dinheiro da passagem. Eu até vou, mas tô sem dinheiro da passagem. Eu deixei aqui na oferta o dinheiro da passagem. Não, que isso? Peraí. Tem alguém aqui que mora para lá, para aquelas bandas, pode te dar uma carona. Aí ele arrumou a carona pro cara. Arrumou a carona pro cara, o cara veio de carona contando a história dele, o testemunho dele. Irmão, o cara deixou o cara em casa e ainda deu uma oferta para ele. Não, cara, eu senti no meu coração aqui, tu estava me contando o teu testemunho, vou te deixar uma oferta. Na época eu não tinha Pix, né? Vou te deixar uma oferta, me dá o número da tua conta. Deixa uma oferta na conta do cara. Então assim,
A vontade de Deus é que você seja tão maduro ao ponto de, no teu sofrimento, você ser capaz de aliviar o sofrimento dos outros. Essa é a vontade de Deus. Então, por isso que a gente precisa puxar, chamar, confrontar e empurrar para a maturidade. Amém? E agora sim, Hebreus, para acabar, Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9 diz assim, olha. O texto está falando de Jesus. Embora fosse filho... Cara, isso aqui é muito forte. Está falando de Jesus. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se você vier de trás para frente, você vai entender o seguinte: Jesus só se tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem porque ele foi aperfeiçoado. Mas ele só foi aperfeiçoado porque ele sofreu. E ele só sofreu porque ele foi obediente. Então vai haver um momento na tua vida em que tu vai obedecer. E ainda assim tu vai sofrer. Mas esse sofrimento vai te aperfeiçoar. E no final tu vai ter vitória, irmão. É por isso que tem que ter sofrimento. Eu não estou advogando aqui que você tem que viver a tua vida no sofrimento, não. Claro que não. Eu só estou dizendo que você precisa ser maduro ao ponto de entender que os sofrimentos da vida são imponderáveis. Você não tem controle sobre eles. Quem me garante que eu vou cruzar Rio do Pau e um carro não vai me acertar? Quem me garante, irmão, que amanhã eu não vou ter notícia de que alguém que eu amo está com uma doença terminal? Eu não tenho controle sobre essas coisas. Muitas vezes a gente não tem controle sobre os imponderáveis da vida, mas quando eles acontecem, a gente precisa tá forte para passar por isso. Tá firme para passar por isso. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter, sabe, algum grau de angústia, vai ter, mas você precisa entender que você muitas vezes obedece, sofre, é aperfeiçoado e vence. Entendeu? Se a gente pular... Obedece e vence, obedece e vence, obedece e vence. Não ia dar certo, não ia funcionar. Por quê? Porque no dia que tu não vencesse, tu ia chutar o balde. Não é? Criança mimada. Faz toda a vontade dela. No dia que não faz, ela xinga o pai e a mãe. Então, Jesus faz isso. Jesus às vezes deixa sofrer, porque o sofrimento aperfeiçoa. O aperfeiçoamento amadurece. E quando a gente amadurece, a gente entende que a nossa vitória não está nas circunstâncias, se são boas ou ruins. A vitória está na minha obediência, que me garante firmeza nas circunstâncias, boas ou ruins. Amém? Então Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. E nós precisamos estar prontos para isso também. Amém, irmão? Então, o que nós vemos lá em João 12, 49? Jesus dizendo de si mesmo: eu não faço nada que eu não vejo meu pai fazer. Tudo que eu falei, um pai me ordenou a falar. Ou seja, a gente já começa aqui identificando um Jesus obediente. Certo? E depois a gente começa a aprender as coisas sobre a obediência que ele ensinou. Se você me ama, você tem que me obedecer. Eu só sou senhor daquele que me obedece. Se o sofrimento vier, fica firme aí, porque ele amadurece, ele aperfeiçoa, e você no fim vai vencer, porque eu estou contigo. Então, o teu desafio hoje é pegar essa palavra e sair para a tua semana com a disposição firme e resoluta de, primeiro, eliminar da tua vida toda pendência de obediência ao Senhor. Seja no perdão, seja na compaixão, seja no serviço, seja num relacionamento quebrado, seja no que for. Você primeiro sai com essa disposição. E segundo, depois da disposição, você faz tudo o que está ao seu alcance para corrigir isso. Amém? E seja obediente. Obediente. Pintou uma situação estranha, o que você faz? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Não sei, vai procurar. Se não tiver como procurar, liga para um líder, liga para mim, manda um WhatsApp para mim. Se eu puder te ajudar na hora, eu te ajudo.
Mas você precisa saber o que a Bíblia diz e você precisa agir como a Bíblia diz para você agir. Independentemente de ter prejuízo ou não com isso. Pô, pastor, mas se eu fizer isso vai dar ruim para mim. Ué, e aí? E? Não, mas... Não, tá, e vai dar ruim para você aí? O que Pedro diz? Olha, se vocês forem zelosos pela prática do bem, quem vai maltratar vocês? Mas se ainda assim, mesmo fazendo bem, vocês forem maltratados, se considerem bem-aventurados. Pedro diz isso. Pedro está dizendo assim, olha, extremamente felizes são aqueles que mesmo fazendo o bem, ainda sofrem, são maltratados, são perseguidos. Você percebe, irmão, como é importante a gente trabalhar a maturidade? Porque a gente tem uma igreja ainda, não estou falando da central, a igreja de Jesus, né? A gente ainda tem uma igreja muito infantil, a gente ainda tem uma igreja muito imatura, a gente ainda tem uma igreja muito pouco resiliente, a gente ainda tem uma igreja assim muito de açúcar, entendeu? Choveu, já era. Crente power, sabe? Crente robusto, forte. De sorte que se tiver um desanimado, um desencorajado, se tiver alguém que construiu a casa sobre a areia do seu lado, você... Ô, qual é, irmão? Vamos junto. Não vai baixar a guarda não, vamos lá, vamos embora. Faz o que a Bíblia diz. Jesus está contigo. A gente encoraja as pessoas assim, né? Então não importa. Vai dar ruim ou vai dar bom. Faça o que a Bíblia diz. Amém, irmão? Eu não conheço ninguém que tenha assumido esse compromisso e que Deus não tenha honrado. Ninguém. Se Jesus foi, a gente também tem que ser. Ponto. Amém? A gente não está aqui para ser discípulo de Jesus? A gente não quer imitar Jesus, ser como Jesus? Então, ponto. Faz o que o mestre faz e seja como o mestre é. Vai dar certo, vai funcionar. Jesus, em Efésios 2 diz que Jesus, mesmo sendo obediente, foi até a morte, e morte de cruz, porque esse era o propósito, esse era o destino. Mas aí depois Paulo diz, e a ele foi dado um nome que é acima de todo nome. A ele foi dado o nome que é acima de todo nome. Todas as coisas são sujeitas ao governo dele. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte. Claro que, né, nós ainda não estamos em fase de ter, pelo menos aqui, né, no Brasil, nós ainda não estamos em fase de morrer pelo Evangelho. Mas, irmão, prepara o seu coração, porque se for preciso, é melhor que você chegue na glória e seja recebido com honra, do que você fechar o olho nessa terra aqui e abrir o seu olho em outro lugar e... Mas eu não amava Jesus? Pô, mas eu cantava lá que eu amava Jesus. Os caras vão dizer para Jesus lá, está lá em Mateus 24, Senhor, imagina os caras, né? Nós pregamos em teu nome. Senhor, nós curamos enfermos. Não é, fulano? Fazemos campanhas de cura, nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Que negócio é esse que não vai entrar no céu? O cara quer enquadrar Jesus, né? Que negócio é esse que não vai entrar no céu? Jesus vai falar assim, querido, eu nem te conheço. Você está na porta errada. Essa porta aqui nem é para você não, dá licença. Cara, tu já pensou nisso? A gente está falando aqui de gente que estava servindo a Jesus. De gente que estava bombando. Tu imagina o cara que não está bombando, tu imagina o cara que está bola murcha. É pior ainda. Então, irmão, a gente precisa tratar de amadurecer, porque se a gente não amadurecer, cara, vai ficar ruim, vai ficar difícil, entendeu? Amém? E a gente amadurece obedecendo. A gente obedece. Eventualmente pode dar bom, mas também pode dar ruim eventualmente. Se dá bom, a gente celebra. Se dá ruim, a gente entende que o sofrimento aperfeiçoa. E que é a maturidade que traz a vitória. Amém? Quando você vê que o seu filho está pronto para receber um presente que ele quer, você dá, né? Quando ele não está pronto, se a Manuela me pedir R$100, é lógico que eu não vou dar.
Ela nem sabe contar até 100 ainda, está aprendendo. Não sabe o valor do dinheiro, não sabe nem chegar a 100. Mas quando eu ver que ela está pronta para receber 100, eu dou 10. Ela vai começar a... Calma, vai devagarinho. Tá mais pronta? Pega aí um trintão. Brincadeira, não está valendo dinheiro, não está valendo nada, né? Dá 50, dá 100. Aí você vai entendendo que está madura, está pronto para lidar com aquilo. E esse é o problema de muitos de nós, que muitas vezes a gente quer coisas de Deus para as quais nós não estamos prontos. A gente quer vitória financeira, a gente quer vitória no trabalho, mas a gente não está pronto. Não está pronto. A gente acha ruim que o cara do nosso lado é promovido e a gente não. Mas ninguém viu a semeadura, tu não viu a semeadura que o cara fez. Virou madrugadas estudando, se preparando, se qualificando. E tu estava lá acordando 10 horas da manhã. Não é o caso de ninguém aqui, né? Esse exemplo está mal dado. Mas assim, vou até o fim com ele. Tu acorda 10 horas da manhã. É claro que o cara vai passar à tua frente. Porque você não está pronto, não está preparado. Aí Jesus, não, agora não. Agora não, peraí. Aí você vai ganhando tônus, vai ficando pronto. Aí Jesus, pô, agora sim, cara. Tô gostando de ver. Aí ele vai, pum, pum, pum. Mas tudo tem a ver com a nossa maturidade e a nossa capacidade de seguir em frente, firme, de pé. Amém, irmão? Diga comigo, obediência. De novo, obediência. De novo, obediência. Não importa o que vai acontecer amanhã, obedeça. Não importa, obedeça. Amém? Se está no teu coração já, irmão, porque Jesus já falou contigo. O Espírito Santo já falou contigo. Porque eu estou falando, e aí eu vou vendo, né? Aquele fulano pegou, Beltrano foi, porque vocês vão lembrando das coisas, né? Vocês vão lembrando do que Jesus está falando, daquela situação que tem que resolver, aí vocês vão fazendo uma cara assim, aquele ali pegou. Então, irmão, não interessa o que vai acontecer amanhã, só obedeça. Amém? Se já sabe o que a Bíblia diz sobre isso, muito bem, obedeça. Se não sabe, procure saber. Procure saber. Senhor, como eu ajo nessa situação? Procure saber. Soube, faça o que a Bíblia diz. E no final vai dar certo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?